Salve, salve, minha galera! Aqui quem fala é o Crick MC, do grupo de rap Comunidade Carcerária. Esta é a 26ª edição do podcast Talentos Aprisionados, programa semanal que trará as minhas memórias de dentro e fora das grades. Eu costumo sempre voltar ao passado. Esse passado está cada vez mais chegando próximo do recente. Mas no momento eu estava lá na casa de detenção, onde passamos um Natal que a gente enfeitou tudo aquele local e onde também prometi revelar um segredo de nomes. Por que tantos nomes eu tinha? Porque toda vez que desde menor, eu aprendi que eu não tinha nome. Eu aprendi que eu era um negrinho, sempre chamado negrinho. Ô negrinho, né? Ou pequeno, sempre tinha apelido, mas nunca o nome. Nunca me chamaram de nome, desde pequeno. E aí, quando eu fui uma época que eu era criança, que eu fui num fórum, que acabei reconhecendo a pessoa que seria minha mãe, as pessoas que seria meu irmão. E o que acontece? Eu também descobri nomes, assim como Cláudio Antônio da Cruz, que foi mais tarde descoberto. Eu descobri que eu tinha um nome de padrasto também, Cláudio Fabiano. Esse nome com padrasto que eu também não conheci, né? Mário Fabiano, que era casado com a possível minha mãe, né? Que ainda não reconheço ela como minha mãe, né? Bom, são detalhes que mais tarde eu vou estar dizendo por quê. Mas eu descobri esse nome. Numa ocasião, eu estava no DEI, que fui requisitado para lá, da casa de detenção. Eu dei esse nome, porque na data do delito, que acontecia o fato que eu estava sendo requisitado para o DEIC, a data do delito ia comprovar que nessa idade eu era menor ainda. E assim, eu dei esse nome, Cláudio Fabiano. Quando eu voltei para a casa de detenção do DEIC, quando cheguei lá na inclusão, que era a entrada da cadeia, que em outras penitenciárias chama de inclusão, lá chamava onde se fazia o prontuário e tudo, né? E eu fui e dei esse nome. E passou batido, fui pro 8. Quer dizer, eles não procuraram ver isso, ver aquilo, legalizar. Simplesmente puseram na ficha da Cláudio Fabiano, a data, e eu fui para lá no pavilhão 8 com esse novo nome. Que esse nome eu vivi muitos anos. Eu fiz curso, eu estudei, eu fiz o Prisioneiro da Grade de Ferro, assinei ele no meu contrato e outros contratos, até o contrato da gravadora e outros trabalhos, eu fiz tudo com Cláudio Fabiano. E praticamente esquecendo o Cláudio Antônio da Cruz. Em outras vezes que eu fiz pedido com esse nome, por exemplo, de execuções, para ver se conseguia ir para um semiaberto ou algo assim, com esse nome, eu cheguei a fazer algum pedido tudo falso, né? Pedido frio, como se diz na gíria, para que eu conseguisse ir para um semiaberto ou algo assim. Eu estava com a mente da fuga. Mas, já na cultura, eu vivendo aquela cultura, como Cláudio Fabiano, que mais tarde viria a fazer esses cursos que eu estou falando, eu fui absolvido em alguns processos com esse nome, Cláudio Fabiano. Tinha outros nomes, José Pafonso de Alecrim, Lázaro, e tive outros nomes. Vários nomes eu dei em uns processos. Por isso que muitas pessoas procuram condenações minhas, de Cláudio Antônio da Cruz, até encontra. Mas procurar outros processos meus com Cláudio Fabiano, com Manuel Marques, e outros nomes que mais tarde veio no prontuário como algo fraudulento, que viria a pena por falsidade ideológica ou algo assim. Tudo bem, eu não estava me importando se viesse mais pena ou se viesse menos pena, se fosse absolvido. A única coisa que eu queria é arrumar um meio de fugir. Até então eu tinha esse pensamento de fugir daquele local, fugir de algum lugar, porque eu não queria ficar uns 30 anos ali dentro. E depois outra, era uma coisa difícil de resolver a minha situação,
por causa devido a um montão de nomes, sem ter documento, e toda vez que chamava lá para fazer um exame ou algo assim, nada constava, nada havia, então mandava de volta para o pavilhão, e provavelmente eu acho que se não tivesse um bom advogado, se não tivesse uma boa pessoa na assistência social, esse psicólogo, com intenção de resolver minha situação, eu ia ficando. Ia ser assim, e lá não tinha essas pessoas estudaram, mas não fazia nada disso. Essas pessoas, assistente social, só cumpria a formalidade, enchendo folhas e mais nada. Nunca procurou fazer o papel de assistente social, procurar minhas origens, procurar todas essas coisas que eu falava com eles quando eu era requisitado. Quer dizer, não era nem dar atenção, era considerado um marginal, um bandido, que nem família tem, que nem ninguém procurava, então essa situação era difícil de ser resolvida, muito difícil de ser resolvida, que eu acho que era uma coisa que a assistente social e a pessoa da equipe técnica tinha que resolver. É o que acontece com muitos presos, que acontece com muitas pessoas que vão para a cadeia, mas a assistência social que ganha pelo governo, essas pessoas que fazem esse trabalho, eles não resolvem. E a pessoa sai aqui fora sem documentos, sem situação nenhuma, para procurar inteirar na vida. E assim, esse nome Cláudio Fabiano rondou a minha vida por todo esse tempo. Eu estive com a necessidade de apresentar diplomas para trabalho, as minhas qualificações de registro de formação, e no Cláudio Antônio da Cruz eu não tenho nenhuma. No Cláudio Antônio da Cruz eu comecei a usar ele assim que eu saí, que eu precisei casar lá dentro do presídio em São Vicente. Lá essa minha esposa, que já é ex, né, mãe do meu filho, correu atrás de todos os papéis, ela lutou para que meu nome limpasse, para que eu usasse o Cláudio Antônio da Cruz, para que ela casasse comigo. Ela foi atrás de registro de nascimento, revirou todo lugar e conseguiu, de alguma forma, tirar esses documentos para mim. E quando a gente se casou, ficou lá Cláudio Antônio da Cruz. Aí eu falei, quando eu saí, eu ia procurar todas as legalizações que eu pensei na vida. E eu já estava perto de sair com aquela visita, aquela pessoa que me apoiava demais, os filhos me apoiando, as filhas. Então era uma coisa interessante, eu estava encaminhando para uma nova vida assim que eu saísse. Uma coisa que eu achava que seria mais uma pessoa que ia me visitar, que a gente ia ficar um tempo junto, ia descobrir que não ia sair e ia embora. Mas essa pessoa não, resolveu casar comigo, se apaixonou pela minha pessoa, a gente teve uma afinidade muito grande junto, e até que ali dentro daquele presídio, em São Vicente, eu construí um novo espaço cultural dentro do presídio, apresentei peças, fiz um trabalho cultural, foi onde, com esse nome, Cláudio Antônio da Cruz, eu consegui a liberdade, que é uma coisa que estava muito difícil, né? Mas não estou querendo pular muito lá para frente, porque eu quis falar um pouco sobre essa questão de nome, porque muitos marginais de hoje em dia, eles já estão com o nome deles na língua, eles já estão com... Não tem aquela coisa da antiga, da gente estar sempre contando outro nome. Antigamente a gente nunca dava o nome da gente, a gente era uma coisa que jamais ia falar o meu nome, ia sempre contar uma mentira, contar algo assim. Por mais que você fosse preso em flagrante, você nunca mais ia admitir que era o ladrão. Eu nunca admiti nada. Pelo contrário, eu sempre neguei todas as coisas. E pelo contrário, as coisas que eu fui absolvido, realmente não pratiquei. E algumas coisas que eu fui condenado, eu também não. Mas algumas outras que eu fui condenado, sim. Então, quer dizer, nesses 18 processos, arrumaram um meio de me segurar na cadeia. Mas muitas coisas provou no futuro que esse nome Cláudio Fabiano é inexistente. E muitas coisas, com o tempo, eu fui absolvido. Mas aí a Inês já era morta, já estava chegando quase perto dos 30 e eu ia sair mesmo. Mas o que eu queria era uma legalização de nome, uma situação que eu pudesse ser uma pessoa na rua, que eu pudesse ser uma pessoa da sociedade na rua, que eu pudesse chegar lá, viver lá fora, trabalhar lá fora, ter uma nova vida, uma vida que eu nunca tive. E era esse pensamento, esse sonho, já que eu sonhava muito em ajudar as pessoas que iam e voltavam,
por que não ajudar a mim? Encontrei nesse casamento um apoio muito grande para que eu pudesse mudar e que eu pudesse viver em paz na rua e que eu pudesse ter o meu nome, a minha vida, a minha dignidade. E assim, o tempo que se passou, eu legalizei esse nome, mas voltando ao passado, aonde eu estava lá, que era uma situação difícil de resolver, eu, naquelas épocas que estava na cultura, eu fui, de alguma forma, me movimentando, estudando, fazendo curso, e com os pensamentos, o que fazer? Eu já estava em 91, e ainda não tinha mais ou menos um caminho a percorrer, mas já estava no local. E a cadeia estava muito forte, estava muito criminosa, a cadeia estava morrendo gente, a confusão estava cada vez maior lá dentro daquela cadeia do Carandiru. E começo dos anos 90 foi uma coisa muito terrível. Eu vi muitas pessoas morrer por problema de droga, problema de dívida, problema trazido da rua e também pelo problema da abertura, porque confundiram a democracia ali dentro com algo que eles não estavam conseguindo viver. E toda essa confusão que acontece, eu vou deixar para falar no próximo episódio no podcast, que eu vou dizer sobre essa questão de mudança dentro da mente das pessoas. Assim, chegamos ao final do podcast Talentos Aprisionados. Todas as nossas edições estarão disponíveis nos canais Desobediência Sonora, Facebook, Migrafy, Megafone, YouTube, Instagram, Spotify e aplicativo de podcast. Mais informação no desobedienciasonora.milharal.org. Terça-feira da semana que vem estaremos aqui de volta. É nóis!